No tempo de Moisés aconteceu uma das maiores histórias de fuga de toda a história, o Êxodo. Aqui, mais de 2 milhões de israelitas fugiram juntos de um país com a guarda mais rigorosa do mundo. Uma cena grandiosa, cheia de milagres e da intervenção de Deus do começo ao fim. Moisés era o líder deles naquela época, um homem que testemunhou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó. Maravilhas aconteciam uma após a outra enquanto Deus mostrava que podia mudar a natureza para salvar seu povo. Existem milagres que à primeira vista parecem mágica, como o cajado de Moisés que virou uma cobra, mas a maioria são demonstrações claras do poder de Deus no próprio mundo que ele criou. Na verdade, Moisés já deveria estar morto quando nasceu, pois havia uma ordem do faraó de que todos os meninos israelitas deveriam ser jogados no rio. Naquela época, o rio Nilo era repleto de crocodilos, perigoso e mortal, dando a impressão de que sobreviver ali era impossível. Mas de uma forma inexplicável, Deus o salvou, e ele ainda acabou indo parar no próprio palácio do Egito. Lá, ele cresceu como um príncipe e recebeu a melhor educação do país. Para os judeus, Moisés é a segunda pessoa mais importante do Antigo Testamento depois de Abraão. Mas essa paz também terminou de repente. Um dia, ele não conseguiu conter sua raiva ao ver um escravo sendo maltratado e matou o capataz egípcio. Assim, ele precisou fugir para sobreviver. Se você olhar a linha do tempo da vida de Moisés, é muito interessante. Ele pastoreou ovelhas no deserto por 40 anos, começando aos 40 anos de idade. Depois, quando ele voltou para os israelitas, serviu por mais 40 anos. É como se cada fase da vida dele tivesse sido organizada por Deus de forma exata. E claro, não podemos esquecer um dos momentos mais famosos, o encontro dele com Deus na sarça ardente. A árvore não foi consumida, mesmo estando em chamas, mas o mais impressionante foi a conversa deles ali. Ele estava em um lugar sagrado, então Deus ordenou que ele tirasse os sapatos. Deus então disse que ele seria o escolhido. Moisés foi escolhido para liderar Israel e tirá-lo do Egito, mas não aceitou de imediato. Ele apresentou 5 razões para não ser a pessoa certa. Primeiro, eu não sou ninguém. Segundo, eu não sei o que dizer. Terceiro, as pessoas não vão acreditar em mim. Deus respondeu para ele: sou eu quem vai agir, não você, e prometeu acompanhá-lo com milagres. Quarto, Moisés disse que não era bom de fala, que era gago. Então Deus lhe deu a Arão, seu irmão, para falar por ele. Mas quando chegou a morte de Moisés, a história foi diferente. A Bíblia só menciona 3 vezes como ele morreu e foi enterrado. E cada menção tem um toque de mistério. O que está claro, de acordo com Deuteronômio 34, versículo 7, é que Moisés tinha 120 anos quando faleceu. Mas mesmo com essa idade, sua visão não enfraqueceu e sua força não diminuiu. Ele não era velho da maneira que imaginamos. Seu corpo ainda era forte. Ele morreu sozinho, apoiado em uma rocha no topo do Monte Nebo. De lá ele pôde ver a terra prometida, o lugar que eles sonharam alcançar após uma longa jornada. Ele a viu, mas não lhe foi permitido entrar por causa de seu erro em Meribá-Cades, onde não obedeceu à ordem de Deus sobre a água que sairia da rocha. No final ele guiou o povo de Israel até a própria fronteira de Canaã. Deus lhe mostrou a terra que ele acreditava há muito tempo que eles iriam alcançar. E antes de terminar completamente sua missão, ele subiu ao Monte Nebo, vindo das planícies de Moabe até o topo de Pisga, o último lugar onde o maior profeta de Israel pisou do topo da montanha. O Senhor mostrou a Moisés toda a terra que ele havia prometido. Esta é exatamente a cena mencionada em Números 27, 12 a 13, onde Deus disse: suba ao monte de Abarim e contemple a terra que darei a Israel. Quando você já tiver visto isso, se juntará aos seus antepassados, assim como aconteceu com seu irmão Arão. Aqui Deus deixou claro o que aconteceria com Moisés. Ele verá a terra, mas não poderá entrar nela. E em Deuteronômio 32, 51 a 52, Deus explicou o motivo. Porque vocês desobedeceram a mim diante dos israelitas nas águas de Meribá-Cades, no deserto de Zim, e não mostraram a minha santidade a eles.
Você verá a terra de longe, mas não entrará nela. Deus cumpriu o que disse, mostrou a terra prometida para Moisés, mas ele só pôde ver de longe. Em Números 20 está escrito o que aconteceu em Meribá Cádiz. Já na parte final dos 40 anos de jornada de Israel, eles chegaram ao deserto de Zin e acamparam em Cádiz, mas não havia água. Toda essa história está escrita em Números 20, 1 a 13. Todo o Israel, toda a congregação, entrou no deserto de Zin no primeiro mês. Eles ficaram em Cádiz, e lá morreu e foi enterrada Míriam, a irmã de Moisés. Eles não tinham água, então o povo ficou irritado e reclamou contra Moisés e Arão. Eles disseram: quem dera o Senhor tivesse nos destruído junto com os outros que morreram. Por que você nos trouxe aqui para morrermos? Até nossos animais estão incluídos. Por que você nos tirou do Egito para nos trazer a um lugar como este? Não há plantações, figos, uvas, romãs e, o principal, não há água. Devido às fortes reclamações do povo, Moisés e Arão tiveram que se afastar da congregação. Eles foram até a entrada da tenda do encontro, o lugar onde se apresentavam diante de Deus. Ao chegarem lá, eles se prostraram, sinal de que estavam pedindo orientação, e ali a glória do Senhor apareceu. Deus disse a Moisés: pegue o cajado, reúna todo o povo junto com seu irmão Arão, e falem com a pedra diante deles para que a água saia. Ela dará água para beber ao povo e aos seus animais. Moisés pegou o cajado, como Deus havia ordenado. Ele reuniu toda a congregação e eles se posicionaram diante da pedra. Mas estava claro que Moisés estava com o coração pesado. Ele disse ao povo: ouçam vocês, teimosos. Será que ainda precisamos tirar água desta pedra? Depois disso, Moisés levantou a mão e bateu 2 vezes na pedra com o seu cajado. E mesmo não sendo isso o que Deus havia ordenado, jorrou muita água da pedra, o suficiente para todas as pessoas e até para os animais deles. Após o milagre, Deus disse claramente a Moisés e a Arão: como não confiaram em mim nem mostraram minha santidade aos israelitas, não conduzirão este povo à terra prometida. Aquele lugar foi chamado de Águas de Meribá, porque ali Israel reclamou contra Deus. E foi ali também que Deus mostrou a sua santidade através do castigo. É verdade, a rocha deu água como Deus havia dito, mas isso não suavizou o julgamento. Ele disse a Moisés e Arão que eles não entrariam na terra prometida, não por um simples erro, mas por uma razão mais profunda. Eles não honraram a Deus diante do povo. Se estudarmos cuidadosamente o que Moisés fez, veremos algumas falhas claras. Primeiro, ele desobedeceu à ordem direta de Deus. A instrução era falar com a rocha. O que ele fez foi bater nela 2 vezes. Na primeira vez que Deus fez sair água de uma rocha, em Êxodo 17:6, lá Moisés foi instruído a bater na rocha, mas agora a ordem é diferente. Deus quer que Moisés mostre sua confiança, não sua força. Moisés pareceu reivindicar o milagre, dizendo: será que precisamos tirar água para vocês? Como se ele e Arão tivessem o poder e não Deus. E ele não disse isso em segredo, ele disse isso diante de todo o povo. Por isso, Deus não poderia ignorar o que ele fez. Se não houver punição, o povo de Israel poderá achar que o mandamento de Deus e sua santidade não são tão importantes. Em 1 Coríntios 10:4, Paulo disse algo sobre a rocha que dava água, pois beberam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha era Cristo. O Novo Testamento usou essa rocha como símbolo de Cristo, e como está escrito em Êxodo 17:6, a rocha foi ferida apenas uma vez. Assim como Cristo foi crucificado uma só vez, isso mostra por que Moisés precisava obedecer exatamente à ordem de Deus. Está escrito em Hebreus 7:27 que Cristo é diferente dos sumos sacerdotes do passado. Ele não precisa mais oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Em vez disso, ele se ofereceu uma única vez quando entregou a si mesmo por todos. Nessa perspectiva, a ordem de falar à rocha em Números 20 não é apenas uma ação simples, mas uma imagem da oração. É um símbolo de se aproximar de Deus com confiança, não com força ou raiva. Jesus, de acordo com o Novo Testamento,
Foi ferido uma vez, ou seja, ele sofreu e morreu uma vez. E desde então ele oferece água viva a todos que se aproximam dele com fé. Quando Moisés feriu a rocha com raiva, quebrou o símbolo. Em vez de ser uma imagem de oração e fé, acabou parecendo uma repetição do ato de golpear. De forma simbólica, era como se estivesse crucificando Cristo novamente. Na época de Êxodo 17, Deus ordenou a Moisés que batesse na rocha. Havia um motivo para isso. Aquela cena mostra a imagem de Cristo como o Salvador que foi ferido pelos pecados do mundo. Isso é repetido várias vezes nos Salmos e no livro de Isaías, que Cristo é a rocha e a pedra angular que foi rejeitada, ferida e morta para a salvação de todos. E do seu sacrifício virá a água viva, a salvação. É importante lembrar, como diz Hebreus, que Cristo morreu uma vez por todos. Um único sacrifício é necessário para todas as pessoas, para todos os pecados em todos os tempos. Por isso, no plano de Deus, a rocha seria ferida apenas uma vez. Na cena de Êxodo 17, se a rocha fosse ferida de novo depois, essa imagem se perderia. Por isso, em Números 20, a ordem foi falar com a rocha, não feri-la. A imagem do sacrifício único de Jesus deveria permanecer intacta. Mas quando Moisés escolheu ferir novamente a rocha, o simbolismo foi quebrado. Se Deus não corrigisse, as pessoas se confundiriam. É como se dissesse que seria necessário golpear repetidamente. É como se repetisse o sacrifício de Cristo, o que não está de acordo com a Bíblia. Por isso Deus repreendeu Moisés, não para envergonhá-lo, mas para corrigir a imagem errada. Israel precisava entender qual era o verdadeiro significado da rocha e da salvação. E aqui entra mais uma lição muito importante. Quando Moisés não foi permitido entrar na terra prometida, Deus mostrou algo mais profundo. Não podemos entrar na terra prometida, símbolo da salvação, através da lei que Moisés representa. Assim como Moisés não entrou, nós também não entraremos. Não seremos salvos por nossos próprios feitos, obediência ou força. Alguém diferente deve liderar a entrada e esse é Josué. O nome em hebraico, Yeshua, é o mesmo nome de onde vem Jesus. Isso mostra que, na história, a salvação vem de Jesus, não de Moisés ou da lei. Por isso, o castigo para Moisés foi severo, não apenas porque ele desobedeceu, mas porque ele distorceu a imagem do sacrifício de Cristo e mostrou orgulho, como se ele e Arão tivessem iniciado o milagre. Por isso, ele não pôde entrar na terra prometida. Está escrito em Números 20:12 que, mesmo Moisés sendo punido por sua falha, nunca vimos ele reclamar. Ele continuou liderando fielmente e continuou honrando a Deus. Em Deuteronômio 34, 2:1-6, vemos a última subida de Moisés. Ele subiu das planícies de Moabe até o Monte Nebo, até o topo de Pisga, a montanha que fica de frente para Jericó. Lá, o Senhor mostrou a ele toda a terra, de Gileade a Dan, de Naftali a Efraim e Manassés, incluindo toda Judá até o mar mais distante. Ele também mostrou o sul, a planície e o vale de Jericó, também chamado de Cidade das Palmeiras, até o lugar de Zoar. E Deus disse: esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu mostrei isso a você, mas você não atravessará para lá. Ali, na terra de Moabe, Moisés morreu conforme a palavra do Senhor. E de acordo com a Bíblia, o próprio Deus o sepultou em um vale em Moabe, perto de Bet-peor. Ninguém sabe ao certo onde está o túmulo. Mesmo havendo punição por causa da sua desobediência, Moisés morreu com fé e com honra. Ele é a única pessoa na Bíblia que foi enterrada pelo próprio Deus. Um privilégio enorme. Aconteceu ainda um grande mistério naquele lugar. Mas vamos voltar a isso daqui a pouco. O luto por Moisés durou 30 dias. Foi mais longo do que o luto habitual de 7 dias dos israelitas. É normal termos dificuldade para nos despedir de entes queridos. A separação é difícil, seja na escola ou no cemitério. Ficamos tristes porque somos humanos, mas não devemos chegar ao desespero. Aqui neste mundo, somos nós que experimentamos dor, cansaço e sofrimento. Mas aqueles que já partiram e estão com Deus não sentem mais dor, não sofrem mais. Enquanto nós aqui ainda lutamos pela vida, eles já estão em paz.
Muitos séculos se passaram e podemos ler nos evangelhos que Moisés foi visto conversando com Jesus no topo de uma montanha. Mesmo assim, naquela época, ele ainda não tinha entrado em Canaã em vida. Ele foi enterrado no Monte Nebo, mas não pelo seu próprio povo. De acordo com alguns comentaristas da Bíblia, Deus escondeu de propósito o túmulo de Moisés para que não se tornasse um santuário ou local de adoração. Se pensar bem, faz sentido. Porque Israel era conhecido naquela época por ser facilmente atraído pela idolatria ou adoração de coisas que não são Deus. Mas há outro mistério que aconteceu depois que Moisés morreu. Em Judas capítulo 1, versículo 9, diz que o arcanjo Miguel discutiu com Satanás sobre o corpo de Moisés. São 3 personagens na história. Primeiro, Moisés. Segundo, Miguel, um arcanjo, ou seja, anjo de alta patente. Terceiro, Satanás, o principal inimigo de Deus e de todos que o seguem. Está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que tudo o que Deus criou era bom. Mas Satanás, junto com outros anjos, se rebelou contra Deus. Isso pode ser lido em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, e Isaías capítulo 14, versículos 12 a 17. E desde então, Satanás tentou destruir a humanidade. Ele foi quem tentou Eva no Jardim do Éden, e depois Adão a seguiu. Por causa disso, todo o mundo ficou sob a maldição do pecado. Os efeitos do primeiro pecado podem ser vistos em Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 19, e em Romanos capítulo 5, versículo 12. A maldição que veio sobre a humanidade por causa de Adão e Eva na Bíblia descreve Satanás como uma serpente e um dragão. De acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 1, e Apocalipse capítulo 12, versículo 9, também é dito que Satanás é um assassino desde o princípio, e ele é o pai da mentira. Ele é a fonte das mentiras, e ele faz de tudo para prender as pessoas em correntes espirituais. Isso pode ser lido em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: chegará o tempo em que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sobre Satanás, há informações claras vindas da Bíblia. Primeiro, Satanás é um ser que possui mente, emoções e capacidade de escolher. A prova está em Jó capítulo 1. Ele não é igual a Deus. Ele foi criado segundo Ezequiel 28:15. Em segundo lugar, Satanás não é quem governa o inferno. O inferno foi criado como julgamento para ele e para os demônios, não como seu reino. Isso é mostrado em Mateus 25:41. Além disso, ele também não mora no inferno. De acordo com a Bíblia, ele pode ir ao céu e vagar aqui na terra, como está escrito em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Mas o seu poder é limitado. Ele não pode fazer nada além do que Deus permite. Isso está em Jó 1:12. Ele também não está em todos os lugares, mas tem um grande grupo de espíritos malignos chamados de poderes deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais, de acordo com Efésios, capítulo 6, versículo 12. Usando essa rede, ele tenta e engana as pessoas. Ele se esforça para tirar o efeito da palavra de Deus no coração das pessoas, como no exemplo de Mateus capítulo 13, versículos 3 e 4. E de acordo com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele cega a mente dos que não creem para que não compreendam as boas novas. Depois de Satanás aparece o segundo personagem desse mistério, o arcanjo Miguel. Junto com Gabriel, Miguel é um dos seres angelicais mais conhecidos em toda a Bíblia. Ele é chamado de arcanjo, o que significa um anjo de alta patente no exército de Deus. Mas qual é exatamente a sua função? O que ele fez e como ele está posicionado no reino dos céus? A resposta é que Miguel é o nome do arcanjo, e ele é um dos guerreiros mais poderosos de todo o exército celestial. O nome Miguel significa quem é comparável a Deus. Muitos pais, sejam judeus ou não, deram o nome Miguel ao filho sem saber o verdadeiro significado dele. Mas na Bíblia, o nome dele é uma declaração do poder de Deus. Não existe nenhuma criatura igual a ele. No livro de Judas, só um breve detalhe é mencionado sobre a disputa entre Miguel e o diabo. Mas isso já foi suficiente para os estudiosos da Bíblia debaterem por muitos séculos. Não sabemos exatamente quando essa disputa aconteceu, mas está claro que ela está conectada ao enterro de Moisés.
Também não explicaram por que Diabo e Miguel disputavam o corpo de Moisés. Mas alguns comentários dizem que o diabo estava posicionado do outro lado do corpo quando o anjo chegou, de acordo com a Bíblia. Segundo a tradição, Satanás tentou reivindicar o corpo de Moisés por ele ter matado um egípcio. Ele queria usar isso como justificativa legal, mas Miguel respondeu de forma simples e poderosa: "O Senhor te repreenda." Depois de dizer isso, o anjo enterrou Moisés. E assim terminou a vida de um dos maiores profetas da história antes de atravessar o Rio Jordão. Israel lamentou por Moisés durante um mês. Mesmo que a morte e o túmulo de Moisés estejam cheios de mistério, há algumas coisas que sabemos com certeza. Primeiro, a palavra de Deus é verdadeira e tudo o que ele disse se cumpre. Segundo, o pecado sempre traz disciplina de Deus e ninguém está imune a isso. E terceiro, nem todos os mistérios são explicados por Deus na Bíblia, mas uma coisa é clara: preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus servos fiéis. Isso pode ser visto no Salmo 116, versículo 15. Há mais uma lição do livro de Judas. Aqui são mencionadas pessoas que não temem a Deus, pessoas que apenas seguem seus próprios sonhos, vivem no pecado e zombam das coisas que não entendem. Segundo Judas, eles rejeitam a autoridade, contaminam a si mesmos e desprezam até mesmo os seres celestiais. Mas mesmo Miguel, um arcanjo e um dos seres espirituais mais poderosos, não ousou falar contra o que foi dito. Ele não insultou, nem amaldiçoou, em vez disso, apenas disse. Isso significa que até mesmo Miguel, um anjo guerreiro, não hesita em ser humilde e confiar no poder de Deus, não em sua própria força. Mas os falsos mestres no tempo de Judas eram o oposto. Eles não sabiam como funciona a guerra espiritual. Eles vivem em ilusão, como animais que seguem apenas seus instintos. Em vez de clamar ao Senhor, eles zombam de coisas espirituais que não entendem. Por isso Judas os comparou a 3 rebeldes. Caim, que ofereceu um sacrifício sem sangue, que não estava de acordo com o mandamento de Deus. Balaão, que ensinou o mal em troca de dinheiro, um profeta que usou sua posição para obter lucro. Corá, que se rebelou contra a autoridade de Deus e desafiou Moisés, e como eles, todos que se rebelaram contra a autoridade espiritual foram condenados.